Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falaremos sobre o seguinte tema: a Bíblia e o marxismo, posições antagônicas. Eclesiastes 3,13 está escrito: é dom de Deus que todo homem coma e beba e desfrute do bem de todo o seu trabalho. Meus amados, o direito de possuir propriedade privada é um princípio fundamental da verdade bíblica. Eclesiastes, que eu acabei de ler, diz de maneira muito clara que é dom de Deus, é presente de Deus que todo homem coma e beba e desfrute do bem de todo o seu trabalho. Portanto, a Bíblia ensina que o homem deve desfrutar das recompensas pelo trabalho que é um dom de Deus, que é presente de Deus. E as recompensas incluem exatamente os bens, incluem as propriedades. Meus amados, observem a seguinte verdade: nossa vida vem diariamente das mãos de Deus, e é dele, de Deus, que recebemos todas as coisas como frutos do nosso trabalho: comida, bebida, bens e propriedades. Portanto, a Bíblia mostra e ensina que devemos desfrutar e nos regozijar do que conquistamos através do nosso trabalho. Isso é o ensino bíblico fundamental. O marxismo ensina exatamente o oposto do que a Bíblia ensina. O marxismo ensina que o Estado tem direitos que superam os direitos individuais. O marxismo ensina que o Estado tem uma prioridade maior. O Estado é proprietário maior de todas as propriedades. Por isso, segundo o marxismo, o Estado pode se apropriar o máximo que quiser das propriedades das pessoas por qualquer razão, seja por meio de confisco, seja por meio de invasões, seja por meio de tributações. Aliás, Karl Marx disse o seguinte, abre aspas: existe somente um modo de destruir o capitalismo: impostos, impostos e mais impostos, fecha aspas. Seja, meus amados irmãos, seja por meio de confisco, seja por meio de invasões, seja por meio de tributações, o marxismo faz o Estado se comportar como ladrão. O 8º mandamento é claro, é taxativo: não furtarás. O marxismo é uma ditadura em que o 8º mandamento não tem aplicação. O marxismo, com a sua prática, anula o 8º mandamento. Portanto, se opõe à verdade da Bíblia Sagrada. Cristianismo e marxismo são antagônicos. O marxismo não pode jamais ser inserido no cristianismo. Por quê? Porque ele corrompe as doutrinas bíblicas. Exatamente porque o marxismo está fundamentado no ateísmo, no relativismo moral e na ética situacional. Por isso que o marxismo adota políticas anticristãs. Quais são as políticas anticristãs que o marxismo adota? Primeiro, o marxismo coloca o
casamento e a família nos patamares mais depravados possíveis. Basta observarmos as cenas, abre aspas, artísticas, as cenas, abre aspas, culturais e a educação infantil que o marxismo defende e apregoa. A Bíblia, ao contrário, ela enaltece a família, ela enaltece o casamento. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Gênesis 2,18. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, se une a uma mulher, tornando os dois uma só carne. Gênesis 2,24. Meus amados, Deus criou o casamento para ser uma união entre um homem e uma mulher, para que eles, homem e mulher, moldados ao caráter de Cristo, moldados à imagem de Deus, formasse uma família. Em segundo lugar, o marxismo separa a sexualidade da procriação. Por isso que o marxismo aprova os projetos, as leis a favor da homossexualidade e da bestialidade. O marxismo separa a procriação da sexualidade. Meus amados, relacionamento sexual como a homossexualidade e a bestialidade são reprovados pela Bíblia, porque não há possibilidade de procriação. Gênesis 1:28 diz claramente: sede fecundos, multiplicai-vos. Terceiro, faz parte da política marxista abolir o direito à herança. Meus amados, no Antigo Testamento existem as leis relacionadas à herança, que inclui o direito do filho primogênito. No Novo Testamento, Jesus usou parábolas para ensinar sobre a herança, como, por exemplo, a parábola do rico insensato, Lucas 12, e a parábola do filho pródigo, Lucas 15. Paulo falou sim sobre a herança, encorajando os crentes a serem generosos e bom mordomo das bênçãos, dos bens, das propriedades que recebem de Deus. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Quarto lugar, o marxismo faz parte da política marxista restringir a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Faz parte do marxismo restringir o direito de se reunir em assembleias, restringir os direitos humanos, tornando-os subservientes às aspirações do Estado. Meus amados, ao contrário do que a Bíblia ensina, porque a cosmovisão cristã, ela eleva o poder de liberdade. Paulo diz em 1 Coríntios 6,12, veja bem o poder da liberdade que a Bíblia concede, a liberdade de escolha. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas veja aí a liberdade individual, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A Bíblia é clara com respeito à liberdade individual e à responsabilidade individual. Contrário àquilo que o marxismo ensina. Em Gálatas 6,5, veja a Bíblia ensinando a responsabilidade individual e a liberdade individual. Em Gálatas 6,5 diz, porque cada um levará o seu próprio fardo, cada um levará a sua própria carga. Liberdade individual, responsabilidade individual, oposto à doutrina marxista. Meus amados,
lamentável, mas as táticas maquiavélicas, os fins justificam os meios, são a crença fundamental do marxismo. E isso entra em choque com os ensinos bíblicos sobre moralidade. Ao usar as táticas maquiavélicas, o marxismo tenta justificar de uma maneira vil, de uma maneira abjeta, asquerosa, a liberação das drogas e a legalização do aborto. Ao usar as táticas maquiavélicas, o marxismo apresenta o Estado como um árbitro das necessidades. Aliás, o marxismo afirma o seguinte, abre aspas, disse Karl Marx, abre aspas, de cada um segundo a sua capacidade, para cada um segundo a sua necessidade. Veja bem, o marxismo, ele apresenta o Estado como um árbitro das necessidades humanas através dessa afirmação do criador do marxismo, Karl Marx. Isso está, meus amados, em flagrante contradição com o ensino bíblico da proteção da propriedade privada. Isso entra em contradição profunda do que a Bíblia fala sobre a livre iniciativa, a responsabilidade individual e a importância, o valor do indivíduo. Esse negócio de dizer que o marxismo dá importância, que o marxismo valoriza tanto o indivíduo como o coletivo, isto é uma enganação, porque é só para enganar que eles fazem essas coisas. O marxismo pode chegar, meus amados irmãos, a uma situação tão desesperadora que uma pessoa somente pode possuir uma colher. Isso aconteceu no Camboja, durante o governo marxista comunista de Pol Pot. Desde 1975 ele governou Camboja até 1979. Meus amados irmãos e irmãs que estão me ouvindo, a Bíblia, escute bem, não prescreve o marxismo no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Escute mais, a propriedade privada não é uma ameaça à dignidade humana, como apregoa o marxismo. Aqueles que tentam torcer as escrituras para apoiar o marxismo não compreenderam absolutamente nada da palavra de Deus e nem tampouco compreende como este mundo opera, como este mundo funciona. Aliás, Karl Marx, fundador do comunismo, detestava os cristãos. Ele odiava os cristãos. Por quê? Porque os cristãos creem na verdade imutável e inerrante, a palavra de Deus. A imutabilidade e a inerrância da Bíblia, da palavra de Deus, entra em choque com o progresso dialético que Karl Marx acreditava. Por isso, ele odiava os crentes, odiava os cristãos. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua família e o seu ministério, é o meu desejo. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la no meu canal do YouTube, cujo endereço está aí logo embaixo. Se você não se inscreveu, inscreva-se. Lá tem 277 vídeos com a duração em média de 13 minutos. É um resumo só. Tem muito o que falar ainda sobre a doutrina marxista em confronto e oposição com a doutrina cristã. Mas o tempo basta ser apenas um resumo de 13 minutos, 14 minutos. Que o Senhor seja louvado. Amém.